Olá, eu sou o pastor Eduardo Ribeiro e quero compartilhar com você um breve trecho da Palavra de Deus para edificar e abençoar a sua vida neste dia. E esse trecho se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 35, que diz assim inicialmente: Tenho-vos mostrado que, trabalhando assim, é extremamente necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Maravilhosa é a palavra de Deus. Estas palavras foram ditas por Paulo aos presbíteros, aos obreiros da igreja em Éfeso, numa palavra como que uma palavra de despedida de Paulo. Ele tinha convicção confirmada pelo Espírito Santo de Deus de que ali ele não voltaria mais e que aqueles irmãos, aquela igreja não veria mais o seu rosto, uma vez que ele estava a caminho de Jerusalém. E lá ele sabia que ia encontrar prisão e cadeias. E ele, que já considerava a sua vida não preciosa, nada preciosa diante do privilégio, do seu dever de anunciar a palavra de Deus no reino de Deus e completar a carreira fazendo assim. Mas eu quero focar principalmente nesse trecho das palavras de Paulo, em que ele diz: mais bem-aventurado é dar que receber. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. Sim, mais bem-aventurado é dar que receber. Esta semana, eu, ouvindo uma música da MPB, e eu gosto da música popular brasileira, um trecho de uma música me fez pensar a respeito, pois o escritor, o autor da letra, diz assim: é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Talvez você lembre da letra desta música. É uma letra histórica de um momento importante do nosso país. Mas eu não discordo, em parte, destas palavras, porque realmente é duro ter que dar mais que receber. Mas eu quero te dizer que não é impossível que isso aconteça. Não é impossível que façamos isso e venhamos não sentir o peso de dar mais que receber. Partindo desse princípio do que Jesus disse: mais bem-aventurado, mais feliz, mais abençoado é dar que receber. Por quê? Porque eu tenho um exemplo bíblico de um momento da história em que pessoas, uma igreja, uma localidade, uma comunidade de pessoas, elas deram mais do que elas podiam, mais do que suas posses, acima do que elas podiam. Eu peço permissão para ler esse pequeno trecho para te abençoar. O texto diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 8, ele vai falar das igrejas da Macedônia, para os pobres da Judéia, a oferta da igreja da Macedônia para os pobres da Judéia. Observe, o texto diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade.
porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, nos pediram, rogaram que pudessem participar da assistência, do serviço aos santos. Que maravilha! Aquelas pessoas, mesmo vivendo um momento de grande tribulação, e eles estavam num momento de profunda pobreza, ou seja, sem recursos físicos, recursos materiais, mas ainda assim, o pouquíssimo que eles tinham, eles davam, eles doaram, eles serviram. E o texto diz, no meio de grande prova de tribulação, mas manifestaram abundância de alegria. Eles serviram, eles doaram sem peso, sem tristeza, com alegria. Então é possível, existe essa possibilidade de nós darmos mais que recebemos e ainda com alegria. Mas para que isso aconteça na sua vida, é necessário que você tenha a presença de Deus. Só Deus pode trazer uma alegria, uma necessidade intensa, transbordante, de você ser útil, de você servir a outros. Porque o amor de Deus dentro de nós, ele não cabe, ele transborda, ele vai além das nossas expectativas. Receba essa palavra. Pratique esta palavra, creia nesta palavra e Deus te abençoe.